caiu e nós estamos tentando reconectar. Mas aí dá uma posição aí se tá ouvindo, se tá tudo direitinho, se vocês estão ouvindo direitinho, tá? Pessoal, tá no fone? Não. Deixa eu ver, escreve. Ah, tá. Agora tá. Vai. Vamos começar. Tá, vem pra cá. Vai lá, vai, que qualquer coisa eu já vejo aqui. Eu tô olhando aqui, esse pessoal tá vendo. O pessoal tá olhando. Isso aqui. Você consegue me ver? Tenta acessar o... Sim, Ela disse que tenta você viu? acessar. Mas eu vou já. Eu tenho que reiniciar. Certo. Ó, a internet nossa caiu, né? A gente teve que reconectar. Aí eu vou pedir pra Aline, né, que tá aí nos ajudando. A gente tentou aqui, mas não conseguiu, aí teve que fazer outro link, né? Então, vou pedir aos irmãos que me perdoem aí, mas é por causa da internet mesmo, tá? Agora voltou. Vai, filho, toque aí que a gente aí começa. Aí vocês vão dando um retorno aí pra ver se tá ouvindo, se tá tudo ok, tá? Vai nos dando retorno aqui. Eu tô olhando aqui pelo celular, mas eu tô olhando pra ver o retorno de vocês, tá? Nós vamos estar louvando ao Senhor e eu queria que você estivesse nessa noite, né? Apresentando a Deus na sua casa mesmo. Diz que nós somos templo. E você, onde você estiver agora, possa prestar o culto e adoração ao Senhor, tá bom? Feche seus olhos, adore ao Senhor, onde você estiver, no seu quarto, na sua sala. E você possa estar trazendo, né, a adoração ao Senhor, né, o culto racional ao Senhor, tá bom? Então, quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei
Consagramos todo o nosso ser a ti. Deixa o volume do celular, o volume. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. O teu nome, nos rendemos a Deus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. E aí, pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Estou recebendo mensagem que está muito baixo. Vê se você conseguiu agora ficar um pouco mais alto. Você consegue ouvir a gente direitinho. Daqui pra ver, meu irmão. Acho que sim. Se quiser ficar em pé, Irmãos, é muito prazeroso estar na presença de Deus, né? Louvando a Deus. E é esse Deus que temos a alegria de estar buscando a sua face e louvando a Deus. Nesse momento nós temos oportunidade como igreja, não uma igreja o templo, mas uma igreja de todos, como povo, estamos louvando. Todas as nações têm buscado a presença do Senhor. Todos têm clamado a Deus. Eu queria compartilhar a palavra de Deus em Salmos, capítulo 117, do versículo 1 e 2. Glorificai, Senhor, todas as nações, glorificai todos os povos, pois grande é o seu amor para conosco. Louvai ao Senhor. Deus é bom, a misericórdia dele nos alcança todos os dias, o amor dele é eterno para conosco, por isso e só ele é digno de ser glorificado. Vamos louvar ao Senhor, levante na sua casa e coloque o seu coração aos pés de Deus e vamos cantar e glorificar mais ao Senhor. aleluia. Que o Senhor venha criar em nós um coração puro, né, quebrantado diante da presença dele, um coração sincero diante do Senhor. Que esse coração possa demonstrar a alegria de servir ao Deus Todo-Poderoso. Então vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Deus,
mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nova do Senhor, com a tua presença. Renova o Espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, não retire. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros, cometê-los. Sei que não vai ser fácil, Mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais com os. Sei que não vai ser tão fácil, Mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Nós sabemos que a nossa segurança é na presença do Senhor. A nossa rocha, a nossa firmeza é o Senhor Jesus. E por isso nós vamos louvar nesta noite. Um lugar seguro é na presença de Deus. É buscar a presença do Senhor. Aleluia. Pode vir o que vier, mas a presença do Senhor nos fortalece e nos faz firmes na presença dEle. Temporal, vem os dias maus, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono dos céus. Estou olhando
socorro vem de Deus, amparo de montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono dos céus. Aleluia, Jesus. Louvamos o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Para mim é bem diferente, né? A gente estar aqui falando com os irmãos, mas na realidade a minha vontade é estar junto com os irmãos, né? Eu fiquei pensando na hora que eu estava cantando esse louvor, que quando acabar esse período, irmãos, a gente tem que fazer E aí, meu irmão, todo mundo sai abraçando, porque a minha vontade é estar junto com os irmãos. Esse negócio de estar sozinho não é pra gente, não. A igreja tem que estar junto, colado, abraçando, sentindo assim, sabe, aquele calor dos irmãos. Eu sinto falta dos irmãos. Eu sei que o pastor que está embarcado, né? Ele embarcou nesse sábado. Eu imagino como é o coração dele, irmãos. Eu me senti ilhada. Eu imagino como é que é o pastor lá. Nós temos a oportunidade de estarmos nos vendo aqui, os irmãos estarem vendo a gente aí, ou tá ligando, mas o pastor tá lá, né? Protegido lá, sem ver, sem falar. Então que Deus possa estar guardando o nosso pastor, mas que em breve Deus nos dê a oportunidade de estarmos juntos, né, louvando a Deus, nos confraternizando, nos abraçando, chorando um no ombro do outro. Hoje a gente chora pelo WhatsApp, hoje a gente... Mas eu creio que em breve Deus nos dará essa oportunidade de estar no tempo físico, porque a igreja do Senhor, ela não para, né? A igreja do Senhor, ela continua viva e ela é permanente, porque nós, servos do Senhor, entendemos que em todo tempo vamos estar orando neste momento, antes de a gente começar a ler a palavra de Deus, pedindo a Deus por nossas vidas, pedindo pela sua casa aí, pedindo pelo seu lar, pela sua família, pedindo pelas pessoas que estão doentes, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão passando dificuldade. Nós estamos vivendo momentos difíceis e não podemos fechar como igreja do Senhor os nossos olhos. Nós temos que olhar para a comunidade, para a família e ver que tem pessoas passando dificuldade, pessoas desempregadas. E nós, como igreja, devemos orar e nos sensibilizar, buscando a Deus por essas vidas. Oremos ao Senhor. Neste momento, eu venho te pedir, ó Pai, pela tua igreja, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, por todos os teus servos, ó Pai, que estão neste momento, ó Pai, nos seus lares, buscando a Ti, clamando a Ti. Ó Pai eterno, abençoa, Senhor Deus, a tua paz possa reinar em cada lar, a sua paz possa reinar em cada coração, ó Pai. Vivemos momentos de angústia, Senhor Deus. Vivemos momentos de dores, ó Pai. Trancados em nossas casas, Senhor Deus. Ó Pai eterno, tenha misericórdia do teu povo, Senhor Deus. Ó Pai eterno, em nome de Jesus, ó Pai, visita as nossas casas, ó Pai. Vai selando as nossas casas com teu sangue, ó Pai. Vai protegendo, ó Pai, cada lar, Senhor Deus. Ó Pai, porque nós confiamos em Ti. Não há outro Deus além do Senhor, Pai. Neste momento, ó Pai, eu te peço pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão nos hospitais, que estão nos seus lares recuperando, Pai. Vai de encontro, Senhor Deus. Tocando em cada ferida, Pai, porque o Senhor é o Deus do milagre, Senhor Deus. É o Senhor que pode todas as coisas. Vai, ó Pai, transformando essas células, ó Pai, machucadas em células sãs, ó Pai. E elas sejam transformadas para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Ó Pai, eu te peço também pelos irmãos, pelas famílias que estão, ó Pai, com os seus chefes de famílias, ou as mulheres, as pessoas, ó Pai, que estão desempregadas, Senhor Deus. Ó Pai, venha prover, ó Pai. Venha estar abençoando, Senhor Deus. Venha estar abençoando os lares também, ó Pai, que são os autônomos, Senhor Deus. Quantas pessoas que precisam do seu dinheiro dia a dia para alimentar a sua casa, ó Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia do teu povo, Senhor Deus. Ó Pai, ouça nossas orações, ó Pai. Venha nos abençoar, nos desampare, Senhor Deus. Abençoa a tua igreja, ó Pai. Neste momento eu venho te pedir também. Fala o meu coração, Senhor Deus. Ó Pai, não que eu sou merecedora de alguma coisa, Senhor Deus, mas tenha misericórdia de mim, ó Pai, para falar a tua palavra, Senhor Deus. Não olhe para os meus defeitos, as minhas falhas, mas fala nesta noite aos nossos corações. Essa oração que te faço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, eu creio que em breve nós vamos trazer a notícia. Todos nós vamos trazer, no dia do culto do abraço, milagres que Deus fez na nossa vida. Como nós passamos por essas lutas, como nós passamos
por esses problemas. Estamos sendo atingidos por uma onda que a gente não imaginava. Uma onda que eu nunca imaginei na minha vida passar, de não poder a gente estar no templo louvando ao Senhor, de ficarmos trancados em nossas casas depois de ter a oportunidade de se locomover. Na realidade, nós estamos entendendo que não existe condição financeira, não existe nada nesse mundo que possa parar esse vírus, mas somente um que pode parar. Hoje você pode ter o dinheiro que for, mas não tem a cura. Hoje você pode ter o dinheiro que for, mas não vai mudar o quadro, porque hoje tem 31 mil pessoas que morreram. O que poderia livrar aquelas pessoas da morte? O que poderia dar a cura? Somente Deus. Então nós nos sentimos nessa condição fragilizados, impotentes, incapacitados para fazer qualquer coisa. Mas eu não vim aqui falar, irmãos, de um vírus que hoje a gente está andamos angustiados. Mas eu vim falar em um Deus que pode nos dar a oportunidade de ter paz no meio dessa adversidade. É o nosso Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nós temos que crer. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Se você tiver com a sua Bíblia em casa, você pode abrir. A gente não vai estar com um telão aqui, mas 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, fala assim: por essa causa também sou, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Nós temos crido no Deus que pode todas as coisas. Eu estou bem certo que Deus vai estar conosco em todos os momentos, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, o Deus que podemos, no meio da adversidade, Ele estar conosco. Mas em quem nós temos crido? E aí eu queria que você abrisse a sua Daniel, capítulo 6. Daniel falou muito ao meu coração nessa que nós estamos passando. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Eu vou ler um texto um pouquinho longo, mas vale a pena a leitura da palavra de Deus. Amém? Daniel, capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 satrapas, que estivesse sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os satrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Os sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, conselheiros e governadores concordaram em que o rei deve baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, o rei, ó rei, seja na cova dos leões. Agora, ó rei, estabeleça o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o decreto. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus.
se apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandamento real, não assinaste o decreto pelo qual todo homem que fizer a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de tempo penalizado, e a favor de Daniel, propôs no seu coração livrá-lo, e até pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. O rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. O rei então se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel uma voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, será o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, o rei, não cometi delito algum. E eu queria ler o último versículo, no versículo 25, que fala: então o rei Dario escreveu a todos os povos e nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo domínio do meu reino, os homens do meu reino tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela se cumpre. Naquele contexto que estava Daniel, o rei Dario, não sei se os irmãos já conhecem essa passagem, mas o rei Dario, ele tornou o reino, né? Porque Belsazar tinha morrido, né? E aí o rei Dario, ele para reinar, ele escolheu uma equipe, né, para aquele império. E ele escolheu 120 satrapas, que eram os governadores. E também escolheu 3 presidentes, além dos 120 governadores, para governar aquele império, né, da Babilônia. Ele também escolheu 3 presidentes. E acima desses 3 presidentes, tinha uma pessoa que também ia governar, que era Daniel. E a gente fica imaginando como que Daniel, né, aquele escravo, passou por tantas lutas e agora ele estava sendo também a maior autoridade naquele reinado. Ele foi escolhido, mas ele não foi escolhido simplesmente porque ele era amigo do presidente, ele era amigo do rei. Não. Daniel, ele tinha algumas qualidades específicas. No versículo 3, fala que o rei chamou Daniel porque, no versículo 2, e sobre esses 3 presidentes, das quais Daniel era um, porque disseram para que o rei não sofresse, primeiro para proteger. Daniel foi escolhido para proteger o rei. E segundo, porque nele existia um espírito de excelência. Um espírito de excelência. E quando eu olhei essa parte aqui, eu fiquei pensando, o que seria um espírito de excelência? Será se Deus, eu sou para Deus, tenho um espírito de excelência diante de Deus? Será se você, como servo do Senhor, tem um espírito de excelência? Aqui no versículo 3 fala, então o mesmo Daniel se distinguiu, ele foi separado, ele foi identificado no meio daqueles homens ali, algo diferente. E esse algo diferente era o espírito de excelência. O rei tornou ele sobre todo o reinado. E aí eu fiquei pensando, o que seria um espírito de excelência? Daniel, ele tinha um caráter nobre. Daniel era um cara amoroso. Ele era um homem sincero, honesto, né? Ele não procurava o seu próprio interesse. A gente vê que durante a história, Daniel, ele tinha um espírito de humildade.
E ele realmente transmitia exatamente o que Deus mandava ele fazer. Ele também era uma pessoa que tinha uma vida consagrada. Daniel era consagrado. Ele tinha uma vida no altar de Deus. Ele era separado. Ele tinha um propósito. Desde o início da história de Daniel, ele tinha um propósito de não se contaminar com o pecado. Ele era separado. Ele queria fazer exatamente a vontade de Deus. Quando a gente vê no primeiro capítulo de Daniel, a gente vê que ele se separou por 10 dias, né? E não se alimentou dos manjares do rei para não se contaminar e ficou ali bebendo água e frutas. E o que aconteceu com Daniel naquele período? Nós podemos observar na palavra de Deus que ele se tornou mais sábio, 10 vezes mais sábio. E essa capacidade veio somente da capacidade dele, porque fala aqui no versículo 6, 1 Daniel 6 ou 7, que ele era muito inteligente. Mas também Deus deu mais ainda a capacidade humana. Isso porque, além da sua excelência, Deus também abençoou a vida dele. Mais ainda, né? Por ele ser obediente ao Senhor, por ele ter uma vida consagrada ao Senhor, ele não se misturar com o pecado, comprometimento com o Senhor. Daniel era leal. Daniel era leal, porque nós vimos na passagem com Nabucodonosor, com Belsazar, com Dario, ele passou por vários líderes. Todos os reis, manteve-se leal. Ele não mudou a postura dele. Por mais que a liderança não estivesse obedecendo ao Senhor, ele se mantinha obediente a Deus. E Daniel, ele confiava, era uma pessoa confiável, leal e confiável. Você colocaria na sua casa para trabalhar alguém que você não confiasse? É lógico que não, né? A gente geralmente escolhe pessoas que a gente confia. Você colocaria na sua equipe para trabalhar pessoas que você não confia? Acredito que não. Mas Daniel era um funcionário, Daniel era um servo de Deus que você poderia confiar. A gente tem às vezes dificuldade, às vezes abrir com o próximo, né? Mas Daniel não, Daniel era confiável. Ele tinha o espírito de excelência. Daniel era diferente, ele tinha algo diferente. Todos nós somos chamados à excelência. Todos nós somos chamados para fazer diferença aonde nós estamos, com todas as nossas forças, com todas as nossas limitações, com tudo que é possível, porque com tudo que é melhor de nós. Às vezes costumamos fazer as coisas de qualquer maneira, né? Vou fazer isso aqui? Vou fazer, tá bom. Não, mas Daniel não. Daniel, ele fazia com excelência. Daniel, ele dava o melhor de todas as suas forças e capacidades. E aí, irmãos, quando a nossa capacidade não alcança, Deus completa. Deus, ele dá porção dobrada para as nossas vidas, né? A gente vê, como eu falei, ele tornou-se mais inteligente, mais sábio. Deus deu conhecimento, inteligência e sabedoria. Irmãos, e nessa passagem, quando ele fazia parte dessa equipe, né? Quando ele com esse espírito de excelência, ele se destacava no meio das pessoas. Daniel, ele se destacava. Quando você procura fazer algo diferente, você incomoda. Quando você procura fazer algo com excelência, que destaca, você incomoda. A pessoa que estava naquele reino e incomodava. Sabe por quê? Porque ele queria fazer certo. Porque ele queria andar em obediência. Ele queria andar com a verdade. E ele não era de engano. E aí, o que acontecia com ele? Ele era alvo de inveja. As pessoas começaram a procurar algo contra a vida de Daniel. Olha, não é possível. Aqui a gente fala, aqui a gente vê que no versículo 4, começa a falar, olha, a gente não vai encontrar nada, culpa alguma sobre a vida de Daniel, porque ele é fiel e não achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. No versículo 4 fala isso. E fala no versículo 5, nunca acharemos coisa alguma contra a vida de Daniel. Nunca vamos achar nada. Irmãos, quando a gente está no caminho certo, fazendo a vontade de Deus, buscando com espírito de excelência, nós vamos incomodar. E aí, Daniel estava incomodando, porque ele, primeiramente, tinha um compromisso com Deus. Ele era fiel ao rei, mas também era obediente a Deus. Daniel também, fazia com
que ele orasse 3 vezes ao dia e ajoelhava em secreto e dava e fazia algo com suas forças. Mas sabe o que Daniel fez? No chão. Daniel gostou ao Senhor. Ele sabia que a única ferramenta, a única forma que ele adquiria a vitória era a oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17 fala: ore continuamente, ore sem cessar. E Daniel orava sem cessar. Nós falamos na lição da EBD hoje que a oração é como se a gente fosse, a nossa de orar, não começa assim, eu vou orar 3, 4 horas no dia. Não. Você começa 5 minutos de manhã, 5 minutos na hora do almoço, 5 minutos à noite. E aí você faz isso. E a cada dia que você vai aumentando o seu tempo e as suas orações. E depois vai se tornar rotineiro. E aí você vai realmente orar sem cessar. E aí você vai experimentar o melhor de Deus. Busque ao Senhor. Deus não vai tirar de você, Deus vai te dar, não vai tirar você da cova, Deus não vai tirar você do problema, mas Ele vai ser fiel com você. Assim como foi com Daniel. Aqueles homens tramaram contra a vida de Daniel. Aqueles homens queriam achar erro em Daniel, mas não acharam. E aí acharam porque eles colocaram um decreto, que ele só poderia buscar ao Senhor. Quem não poderia buscar ao Senhor, ele teria que ficar 30 dias sem buscar. Mas quem que Daniel ia obedecer? Primeiramente a lei de Deus, depois a lei dos homens. E ele não ficou fora da cova. Nós vimos na palavra. Ficou a noite toda, né, tentando arranjar uma forma e falaram assim, olha, contra a lei dos medos e dos persas, você não pode voltar atrás. E aí o que aconteceu? Daniel teve que ir para a cova dos leões. E aí o rei chamou ele e falou assim, olha, o teu Deus, quem tu continuamente te livrará. Esse Deus vai te livrar da cova dos leões. Eu estou mandando você, mas eu creio que Deus, esse Deus que você serve, exatamente o que aconteceu. O rei passou a noite toda ali, sem dormir, sem sono, sozinho. E quando chegou de manhã, ele chamou por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem continuamente serve, tenha podido livrar-se dos leões? Quem pode nos livrar dos leões? Somente esse Deus vivo. E Daniel tinha um coração no Senhor. E Deus honrou com a vida de Daniel. Irmãos, a nossa arma contra as lutas, contra as dificuldades, é a oração. E aqueles homens que tramaram contra Daniel, sabe o que aconteceu com ele? Um decreto, a falsidade contra Daniel, ele foi jogado, família e filho, na cova dos leões. Antes deles serem estar no fundo do poço, os seus ossos já foram estraçalhados. Deus está com o seu povo. Não se preocupe com o que você vai fazer. Não se preocupe com o dia da manhã. Nós não temos o controle das coisas. Nós não temos o controle do mal que vem muitas vezes ao nosso redor. Mas nós temos alguém que é o nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus fala aqui no último versículo que aquele rei daria para que todos reconhecessem o rei de Daniel, que era o Deus vivo e que permanece para sempre e que livra e que salva. Esse Deus que permanece para sempre, que nós temos que glorificar, ele vai multiplicar a paz nas nossas casas, a paz nos nossos corações, a paz no meio das lutas. É esse Deus que tudo pode e que nenhuma autoridade está acima dele. Nenhuma autoridade está acima do nosso Deus. Creia, irmãos, creia que Deus está conosco. Não temos a adversidade, não temos os problemas. Eu sei que é difícil, na hora da luta, a gente pensar assim, meu Deus, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Como é que eu vou alimentar essa dor, esse sofrimento? Deus está conosco. Nós não vamos ser livres das lutas, mas Deus vai estar multiplicando a paz sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar abençoando o seu lar, as nossas vidas, e possamos ser cheios dessa paz de Deus, que nos enche a cada dia, e ela é tremenda. Deus nos abençoe. Senhor, Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que desde o início do mundo, ó Pai, o Senhor está
o seu Israel, ó Pai. Nós somos esse Israel, Senhor Deus. E confiamos no Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos. Vem estar conosco, nos dê uma noite abençoada. Essa oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Palavra boa essa de renovo as nossas vidas, né? Nos fortalece, nos faz a cada dia acreditar que temos um Deus todo-poderoso, que está no controle de todas as coisas e que nada vai nos atingir, porque Deus é poderoso. Por isso, no nome do Senhor Jesus, eu te desafio agora a buscar ao Senhor com toda a fé e acreditando de que Deus está no controle de todas essas coisas e que nada disso vai nos atingir. A confiança no Senhor nos faz ter a esperança de que amanhã será um novo dia. E eu creio nisso. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Tu és o Rei dos Reis, Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te
nesta noite, Senhor. E agradecemos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Porque é só ela que nos dá a esperança e a alegria de um dia novo, um dia que dá a nós, Senhor, a toda essa tempestade que passamos, Senhor, nos dá a alegria de vivermos, Senhor, continuarmos sonhando, Senhor, e projetando as nossas vidas, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, acampado a cada casa aí representada, Pai. Que o Teu Espírito possa, Senhor, confortar, consolar, alegrar, renovar, restaurar, no nome do Senhor Jesus. E que não falte em nós, Senhor, a Tua esperança. Não falte em nós, Senhor, a Tua misericórdia e graça, que essa que tem nos sustentado, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por este renovo, Senhor. Toma os Teus servos em cada lar, Senhor. Toma aquelas pessoas que não conhecem a Tua palavra, mas que estão ouvindo nesta noite, Pai. E que ela possa, Senhor, reconhecer que o Senhor é soberano sobre a vida dela. E que só o Senhor é que fortalece e que dá esperança a cada dia. Senhor Jesus, tenha uma boa semana e que o Espírito Santo do Senhor possa te renovar, no nome do Senhor Jesus. Amém.